Experimento 3. Conquanto o efeito da emoção humana sobre a saúde e o sistema imunológico do corpo já seja aceite há anos pelas tradições espirituais no mundo inteiro, raramente tal efeito foi documentado de maneira que pudesse ter utilidade para as pessoas comuns. Em 1991, foi formada uma organização chamada Institute of HeartMath, cujo propósito era explorar o poder dos sentimentos humanos sobre o corpo, bem como o papel que essas emoções poderiam desempenhar no mundo. Especificamente, o HeartMath escolheu lançar o foco da sua pesquisa sobre o corpo num lugar que parecia ser a origem das emoções e sentimentos: o coração humano. O trabalho pioneiro dos seus pesquisadores foi amplamente publicado por jornais de prestígio e citado em artigos científicos. Uma das descobertas mais significativas relatadas pelo HeartMath foi a sua documentação sobre o campo de energia de forma ovalada que circunda o coração e se estende para além do corpo. Esse campo de energia eletromagnética existe numa configuração chamada torus, com um diâmetro entre 1,5 e 2,4 metros. Veja a figura 2. Apesar de o campo do coração não ser a aura do corpo, ou prana descrito nas antigas tradições sânscritas, pode muito bem ser uma expressão da energia que começa nessa área. Com base no reconhecimento de tal campo, os pesquisadores do HeartMath perguntaram-se se poderia existir outro tipo de energia, ainda por descobrir, viajando dentro desse campo conhecido. Para testar a teoria, decidiram examinar os efeitos das emoções humanas sobre o DNA, a própria essência da vida. Figura 2, ilustração mostrando a forma e o tamanho relativo do campo de energia que cerca o coração humano, cortesia do Instituto of HeartMath. Os experimentos foram levados a cabo entre 1992 e 1995 e começaram isolando o DNA humano num becker de vidro e expondo-o a seguir a uma forma poderosa de emoção conhecida como emoção coerente. De acordo com os pesquisadores principais, Glenn Ryan e Rolin McCarthy, o estado psicológico pode ser criado intencionalmente mediante o uso de técnicas de autogerenciamento mental e emocional especialmente projetadas, que implicam na quietude intencional da mente, na mudança da consciência para a área do coração e na focalização de emoções positivas. Eles realizaram vários testes abrangendo até 5 pessoas treinadas na aplicação de emoções articuladas de forma coerente. Mediante técnicas especiais para a análise do DNA, tanto química como visualmente, os pesquisadores eram capazes de detectar as mudanças que acontecessem. Os resultados foram irrefutáveis e as implicações inequívocas. A conclusão foi: as emoções humanas mudaram a forma do DNA. Sem contacto físico e sem tomar outra providência além de simplesmente despertar sentimentos bem definidos no seu corpo, os participantes foram capazes de influenciar as moléculas do DNA no becker. No primeiro experimento, que incluiu apenas uma pessoa, os efeitos foram produzidos pela combinação de intenção direcionada, amor incondicional e linguagem figurativa específica da molécula de DNA. Nas palavras de um dos pesquisadores, esses experimentos revelaram que intenções diferentes produziram efeitos diferentes na molécula de DNA e fizeram com que ela se enrolasse ou se desenrolasse. Claramente, as implicações estão além de qualquer coisa que tenha sido levada em conta na teoria científica tradicional até ao momento. Fomos condicionados a acreditar que o estado do DNA no nosso corpo é imutável. O pensamento contemporâneo acredita que esse estado é uma quantidade fixa. Conseguimos o que temos condições de conseguir quando nascemos. E,
exceção feita ao consumo de drogas, produtos químicos e campos elétricos, o nosso DNA não mudará em resposta a qualquer outra coisa que façamos no transcurso da vida. Mas o experimento nos mostrou que nada poderia estar mais distante da verdade. A tecnologia interior para mudar o mundo. O que os experimentos descritos estão nos dizendo sobre a nossa relação sobre o mundo? O denominador comum dos três é que eles implicam no uso do DNA humano. Não existe absolutamente nada no conhecimento tradicional levando-nos a acreditar que o material da vida do nosso corpo seja capaz de produzir um efeito no mundo exterior. Nem há nada sugerindo que a emoção humana possa de alguma forma afetar o DNA enquanto se encontra dentro do corpo do seu dono, muito menos quando está a centenas de quilómetros de distância. Ainda assim, tal efeito foi precisamente o que ficou demonstrado pelos experimentos feitos. É interessante quando pensamos em cada experimento separadamente, sem considerar a execução dos outros. Cada um nos mostra alguma coisa que aparenta ser uma anomalia além dos limites do pensamento convencional, e alguns resultados podem ser ainda mais surpreendentes. Sem um contexto mais amplo, podemos ser tentados a colocar os experimentos na categoria das coisas para dar mais uma olhada um outro dia, daqui a muito, muito tempo. Mas quando considerarmos os três experimentos ao mesmo tempo, nada menos do que um abalador paradigma vem à tona. Eles começam a contar-nos uma história. Quando olhamos para cada experimento como parte de um quebra-cabeça maior, a história do experimento nos impacta com a súbita compreensão visual de um desenho de Escher. Olhemos, portanto, um pouco mais profundamente. No primeiro experimento, Poponin nos mostrou que o DNA humano exercia um efeito direto sobre a vibração da luz. No segundo, o experimento militar, vimos que não importava se estávamos ou não na mesma sala que o nosso DNA, ou separados por uma distância de centenas de quilómetros. Ainda assim, estávamos conectados às suas moléculas. O efeito era o mesmo. No terceiro experimento, os pesquisadores do HeartMath mostraram que a emoção humana tem efeito direto no DNA e que esse último impacta diretamente a matéria que constitui o mundo. Esse é o começo de uma tecnologia interior, que faz mais do que simplesmente nos dizer que podemos exercer um efeito sobre o nosso corpo. Essa tecnologia nos mostra que esse efeito existe e que ele funciona. Todos esses experimentos sugerem duas conclusões semelhantes, que são o ponto crucial deste livro. 1. Existe algo lá fora, a matriz de uma energia que conecta qualquer coisa com todo o restante do universo. Esse campo conectivo explica os resultados inesperados dos experimentos. 2. O DNA do nosso corpo nos franqueia o acesso à energia que conecta todo o universo, e a emoção é a chave para podermos usufruir desse campo. Além disso, os experimentos mostram-nos que a nossa conexão a tal campo é a essência da nossa existência. Se compreendermos como ele funciona e como nos ligamos a ele, teremos nas mãos tudo de que precisamos para aplicar o que sabemos sobre esse campo na nossa vida. Convidamos o leitor a meditar sobre o significado desses resultados e conclusões na sua vida. Quais problemas não podem ser resolvidos? Qual doença não pode ser curada? E qual condição não pode ser melhorada? Se formos capazes de usufruir dessa força e de alterar o modelo quântico de onde todas as coisas são provenientes. Esse modelo é o campo de energia não reconhecido no passado e que Max Planck denominou como sendo a mente consciente e inteligente.